No Microsoft Excel 2013 em português, para fazer com que as células de um intervalo que contenham valores menores que 50 sejam destacadas com outra cor de fonte e de fundo, seleciona-se o intervalo desejado, clica-se na guia Página Inicial, depois em letra A, formatação condicional e realçar regras das células, letra B, formatação de valor e ênfase, letra C, estilo de célula e realçar regras das células, letra D, formatar células e destacar, e a letra E, destacar valor e ênfase. E aí, pessoal, para fazer o que determinou a questão, qual dessas alternativas é a correta? Percebe que a questão indica que ele deseja que um determinado intervalo de células, se tiverem um valor menor que 50, que elas sejam destacadas com uma outra cor de fonte e uma outra cor de fundo. Qual é o nome desse recurso? Percebe, quando nós abrimos o Excel, isso que eu vou mostrar vale para a versão 2013, vale para a versão 2010, vale para a versão 2016, quer dizer, as diversas versões do Excel têm esse recurso no mesmo caminho. Observa comigo, eu vou clicar aqui na guia Página Inicial. Vamos primeiro selecionar aqui um intervalo de células, como ele pediu. Vamos selecionar essas 4 células aqui. E aí sim, vamos clicar na guia Página Inicial aqui do Excel. Depois nós vamos clicar num botão chamado Formatação Condicional. Observa aqui, ó, dentro da guia Página Inicial tem esse botão Formatação Condicional. E aqui eu vou clicar e vou escolher entre as várias opções de formatação condicional, eu vou escolher uma que se chama Realçar Regra das Células. E aqui tem várias possibilidades. Aqui tem é maior do que, é menor do que, está entre, é igual a, tem várias opções. Eu vou escolher é menor do que. E aí vamos digitar é menor do que 50. Vamos fazer aqui, ó, é menor do que 50. E aqui nós vamos escolher como nós desejamos deixar o preenchimento e a cor da fonte, se for menor do que 50. Então eu clico aqui, eu vou escolher, por exemplo, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro, ou preenchimento verde e texto verde escuro, preenchimento vermelho claro. Assim eu vou escolhendo as opções. Por exemplo, se eu escolher aqui preenchimento verde e texto verde escuro, então agora eu vou confirmar e vou tentar digitar aqui nessa célula um valor menor do que 50. Vamos digitar 30. E aí eu pressiono Enter e percebe que ele ficou lá naquela cor. Se eu pressiono digitar 60, percebe que aí ficou branco, preto, normal. Por quê? Porque é maior do que 50. Agora, se eu botar 49, que é menor que 50, volta a ficar em verde. Se eu digitar aqui numa outra célula, vamos colocar aqui o próprio 50. Por que o 50 ficou branco e não ficou fundo verde e a cor verde? Porque ele não é menor do que 50. A regra é se for menor do que 50. E 50 é igual. Então, 50 já não deu, mas se eu botar 30, aí dá. Se eu botar aqui, ó, nessa aqui que está verde agora, eu vou botar 53, que não é menor que 50. Voltou a ficar o padrão branco com a cor preto para a fonte. Então, o que eu quero mostrar com isso é que a questão pediu como eu encontro esse recurso. E a resposta é guia Página Inicial, clicando no botão Formatação Condicional e escolhendo realçar regras das células para escolher que tipo de regra eu quero. Se é maior do que, se é menor do que, se está entre, se é igual e assim por diante. Nós temos várias opções. Além disso, uma outra coisa interessante quando a gente fala da formatação condicional é a capacidade de criar barras e alguns sinalizadores visuais com cores, quer ver? E também alguns símbolos. Eu vou mostrar aqui, eu digitei aqui o valor 45, vamos colocar aqui 34 e 23, certo? Tem 3 valores. Se eu selecionar aqui esses 3 valores, clicar na guia Página Inicial, no mesmo botão Formatação Condicional, eu vou ver que além de poder criar essa história das regras, se for maior do que, menor do que, eu posso escolher barra de dados, escala de cores e conjunto de ícones. Por exemplo, se eu escolher barra de dados, eu escolho aqui um padrão azul, percebe que o valor maior ficou com a barra cheia, o valor intermediário com uma barra intermediária e o menor com um valor menor. Se eu trocar aqui, se eu botar esse 23 como valor maior, eu boto aqui 76 e dou Enter. Agora mudou a organização das barras, o 76 que é maior ficou com a barra cheia, o 45 intermediário e o 34 com a barra menor, porque agora ele é o valor menor. Isso é um tipo de formatação condicional também. Outro tipo de formatação condicional interessante é o que a gente chama de escala de cores, onde eu escolho um padrão de escala de cores e ele aplica. Por exemplo, aqui, nesse padrão, o valor maior é a cor verde, o valor intermediário é a cor amarelo e o menor é a cor vermelho.
Isso também é formatação condicional. E eu também posso pedir dentro da formatação condicional conjunto de ícones. Vamos escolher esse conjunto de ícones aqui com setinhas. Aí percebe que o valor maior é a seta verde apontando para cima, o intermediário é a seta amarela apontando para o lado e o valor menor é a seta vermelha apontando para baixo. Isso também é conjunto de ícones. Tudo isso eu encontro dentro da formatação condicional, que tem como sua teoria alterar automaticamente a formatação das células de acordo com uma ou mais condições definidas pelo usuário, como a gente fez em todos os exemplos. Então vamos lá. Quando ele falou sobre isso, né? Para fazer com que as células de um intervalo que contenham valores menores do que 50 sejam destacadas com outra cor de fonte e de fundo, seleciona o intervalo desejado, clica-se na guia página inicial, depois em formatação condicional e realçar regras das células. Foi isso que a gente fez aqui, passo a passo, letra A de América, sem dúvida nenhuma, a resposta para essa questão.